Bom, gente, agora nós vamos falar desse assunto que tem mexido com a cabeça de muita gente. E os pensamentos também, porque principalmente mulheres. Mas eu tenho percebido que os homens também andam incomodados, né? Essa história de dizer que é dos carecas que elas gostam mais pode até ser, mas eles não. Os homens vivem reclamando dessas carecas. E as mulheres também. Às vezes ficam incomodadas, porque se tem algo que chama bastante atenção, principalmente da autoestima e da vaidade de uma mulher, ou até mesmo de um homem, é quando ele começa a perceber que os fios estão caindo, ou que o couro cabeludo, por exemplo, não vai bem. E hoje a gente convidou a médica dermatologista Olívia Menezes para bater um papo com a gente, explicar quais são as doenças do couro cabeludo mais comuns e porque, na verdade, eles muitas vezes incomodam tanto a gente. Ela veio e vai nos tirar algumas dúvidas, né, doutora? Sim. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, bom dia a todos. Eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar de queda de cabelo, né? Que é uma queixa muito comum no consultório do dermatologista. E assim, atinge tanto homem quanto mulher. Homem mais o que a gente chama de alopecia androgenética, que é quando o homem chega no consultório e diz: Olívia, olha, meu couro cabeludo está aparecendo, vou ficar careca. E a mulher já chega com outra queixa mais frequente, que é aquela: Olívia, não paro de ver cabelo no chão da minha casa, no piso, no meu banheiro, eu vou ficar careca. Então, assim, essas queixas são de duas doenças diferentes. Essa da mulher, de muito cabelo no chão da casa, no piso do banheiro, no travesseiro, fala mais a favor de uma doença chamada eflúvio telógeno. E a queixa do homem fala mais da famosa alopecia androgenética, né? Que é conhecida popularmente como calvície. Essas são as duas queixas mais frequentes que eu tenho em consultório, que tem causas diferentes. Essa da mulher, por exemplo, o eflúvio telógeno, podem ter causas variadas que antecedem a queda. Como, por exemplo, paciente fez uma cirurgia de grande porte, paciente teve alguma infecção, paciente fez uso de algumas medicações, como antibióticos, como corticoide, paciente teve uma perda de peso, que foi uma perda de peso significativa, paciente parou o uso de medicamentos, como, por exemplo, anticoncepcional, e por aí vai. Então, é importante na consulta a gente ter essa conversa prolongada com o paciente, questionar sobre todos esses fatores, se esses fatores aconteceram previamente a essa queda que está acontecendo. Tem toda uma relação temporal. Esse fator predisponente acontece em uma média de 2 a 3 meses antes, 2, 3 meses depois que acontecer algum desses fatores que eu acabei de citar, o paciente começa a ter aquela queda aumentada. Então, começa a ver muito cabelo. Quando eu passo a mão, está saindo muito cabelo. Quando eu penteio, está saindo muito cabelo. Exatamente. Muitas vezes o paciente chega e diz: eu vou ficar careca. Só que essa queda é uma queda chamada não cicatricial. Quer dizer o quê? O cabelo desprendeu da sua raiz, mas a raiz ela está lá saudável. Então, ela vai produzir uma nova haste. Então, assim, no meu consultório, a primeira coisa que eu faço é dar o diagnóstico. Depois que a gente sabe é um eflúvio telógeno, acalmar o paciente. Você não vai ficar careca, porque esse tipo de queda que você tem, a raiz está saudável, vai produzir uma nova haste. Mas existem também outras causas de queda de cabelo que, graças a Deus, são menos frequentes, em que a raiz ela está inflamada, ela está sofrendo, que pode não gerar outra haste. Então, daí a importância da gente saber diferenciar os tipos de queda. Eu achei interessante tudo que você falou, porque a gente falou do que pode acontecer, mas o que você pode acalmar aquela pessoa, aquele cliente, né? Mas, de uma certa forma, a gente sabe que existem doenças, né? Do couro cabeludo. Sim. Quais são essas doenças? Pronto, o eflúvio e a alopecia androgenética, elas também são consideradas doenças, né? Só que são doenças que a gente chama de não cicatriciais. Você vai ajudar o paciente a recuperar daquela patologia. Por exemplo, a alopecia androgenética, que é a mais comum no homem. É uma doença de origem genética, mas que começa ali por volta da segunda década de vida e que você tem que tratar, porque se você não tratar, a doença vai progredindo. E principalmente no jovem, a doença progride com uma velocidade maior. Então, assim, o que é a alopecia androgenética? A gente fala popularmente que é o afinamento da haste. Então, inicialmente, a gente tem uma haste que ela é grossa, ela é escura, ela é comprida e que por isso ela consegue cobrir o couro cabeludo e que com o tempo
pela ação do hormônio masculino, essa vai ocorrendo uma miniaturização, um afinamento. Essa haste ela começa a ser curtinha, clarinha, fininha e não é mais suficiente para cobrir o couro cabeludo. E aí, se você não trata, isso vai acontecendo de forma progressiva. E quanto mais tarde você faz o tratamento, pior vai ser o resultado. Por isso que a gente vai observando um couro cabeludo como se tivesse um aspecto fininho, mais brilhoso. Exatamente. Ele vai ficando com esse aspecto brilhoso, né? E algumas doenças, elas geram, inclusive, a atrofia do couro cabeludo. Essas que geram atrofia, já são mais as doenças que a gente fala de cicatriciais, né? São aquelas doenças que estão inflamando realmente o bulbo, que o fio vai cair, que se a gente não agir a tempo, a gente vai perder aquele bulbo e ele não vai mais conseguir formar uma nova haste. Por isso que não é interessante a pessoa guardar essa situação dentro de casa e demorar muito para procurar um profissional. Exatamente. Por quê? Porque o leigo, ele não sabe diferenciar quando a queda de cabelo ela é desse tipo, cicatricial ou não cicatricial. Então, ele não sabe como vai evoluir, se vai cair, meu cabelo vai nascer de novo, ou se vai cair e não vai mais nascer e eu vou ficar com aquela área sem cabelo o resto da vida. Como a gente pode falar da caspa, né, da dermatite e também da foliculite? Pronto, a caspa, ela é a dermatite seborreica, né? Cientificamente conhecido como dermatite seborreica. Ela é uma doença inflamatória do couro cabeludo. Seria comum? É bem comum, muito comum. Ela acontece não só no couro cabeludo, ela acontece também, pode acontecer na pele do rosto. Então, é aquele paciente que tem a caspinha, mas que no rosto, muitas vezes, chega junto no consultório, a dermatite seborreica do couro cabeludo e também a da face. Então, como é que ele vai chegar? Ele vai chegar, doutora, a minha sobrancelha descama, fica vermelhinha, aqui no ladinho do nariz descama também, às vezes até no tórax pode acometer, Onde tem pelo. Exato. É a região que é rica, regiões que são ricas em glândulas sebáceas, que são as glândulas que produzem a oleosidade. Então, pode ter em couro cabeludo, pode ter em rosto, pode ter em tronco. Então, essa é a dermatite seborreica, é uma doença crônica, ela não tem cura, mas ela tem controle. Então, assim, quando você diagnostica, tanto no couro cabeludo quanto no rosto, a gente consegue tratar, consegue controlar, mas essa doença ela não tem cura. Ao longo da vida, ela vai ficar indo e voltando. É emocional? É assim, cientificamente a gente não tem nenhuma base para dizer que a dermatite seborreica é emocional. Mas o que eu vejo no consultório é que assim, os pacientes sempre têm aquela queixa de dizer: ah, Olívia, estava até calma a minha dermatite seborreica, mas piorou porque eu tive um estresse emocional ano passado, mês passado. Isso a gente vê, mas é uma doença inflamatória, realmente. Bom, a gente ouve as pessoas falando muito a respeito de cabelo molhado. Amarrar o cabelo molhado, dormir de cabelo molhado, passar muito tempo com o cabelo amarrado, lavar o cabelo todo dia, a gente tem ouvido falar que faz bem ou não faz bem. Essas informações, elas realmente procedem ou não? Pronto, então a gente acabou de falar de um tema que tem muito a ver com a umidade do couro cabeludo, que é a dermatite seborreica. Sim. Então, a dermatite seborreica, ela pode ser piorada por fungos, e a gente sabe que o fungo, ele gosta da umidade. Então, eu sempre oriento meus pacientes, por exemplo, a tentar lavar o cabelo durante o dia, para quando você for dormir à noite, o couro cabeludo, ele já está sequinho. Se você lava no final da tarde, ou mesmo à noite, quando você vai dormir, que você encosta a cabeça no travesseiro, o couro cabeludo ainda está úmido. Isso favorece o aparecimento de fungo e o fungo pode piorar a caspa, entendeu? Então, evitar, como a gente diz, abafar, que é o mesmo pensamento que a gente tem quando você amarra o cabelo molhado. Quando você amarra molhado, você está abafando o seu couro cabeludo. Quando você deita com ele molhado, você está abafando também. Então, tem que evitar. De preferência, você deixar o couro cabeludo respirar, né? Secar, né? O que falar dos secadores e também das pranchas, né? Que as pessoas costumam falar muito, que são as chapinhas da vida. Eu costumo dizer assim para meus pacientes em consultório, assim, abandonar as chapinhas, sabe? É uma forma assim que eu digo, se é para escolher um dos dois, vamos escolher, eu prefiro o secador, principalmente por conta da temperatura que cada aparelho atinge. A chapinha chega a uma temperatura bem mais alta que o secador. Claro que você usar uma vez ou outra, muito raramente, ok. Mas assim, as dicas que eu posso dar, tanto para um quanto o outro, chapinha é evitar ao máximo que você possa, mas o secador eu quero usar com uma certa frequência, então vamos lá, vamos ter os cuidados. Primeira coisa, sempre retirar o excesso de umidade do cabelo. Você não pode sair com o cabelo ainda está muito
muito molhado, você começa a fazer uma escova. Não, usa uma toalha, seca, tira o excesso de umidade da sua haste. Depois, sempre você tem que usar um protetor térmico. Quando você usa um protetor térmico, você está minimizando os danos daquele procedimento à sua haste. Então, usa um protetor térmico na haste inteira. Outra coisa, vai usar o secador não pode estar triscando na haste, então ele tem que ficar ali mais ou menos a 10 centímetros da sua haste, para que você também não danifique tanto a sua haste. E uma coisa que é muito importante, principalmente para quem faz esse procedimento em casa, é você sempre levar o seu secador ali numa assistência técnica. Porque quando esse secador ele não está ali em dias com a assistência, às vezes a temperatura ela sobe muito. Então você acha que está colocando a temperatura e está colocando a temperatura bem superior. Então você está danificando muito a sua haste. Então acho que com esses cuidados a gente consegue fazer, escovar o cabelo e não danificar tanto, né? Você consegue minimizar danos. Você estava falando a respeito de perdas de fios, né? A pessoa se assusta quando vê aquela quantidade muito grande de fios caindo. Mas o que é normal e o que não seria normal? Pronto, então assim, cientificamente a gente tem assim, uma parte do cabelo está crescendo, 90% mais ou menos, e 10% está em um estado de queda. O cabelo está caindo para nascer outro. Esses 10% de fios, eles correspondem a mais ou menos 60 a 100, 120 fios por dia. É difícil a gente estar contando para saber quanto... E é difícil a gente acreditar que isso aconteça, né? São muitos fios. Exatamente, são muitos fios. Mas o que eu falo para meus pacientes é assim, que para você ter uma ideia, assim, no dia a dia, você vai pegar um ou outro fio ali na casa. Quando você tem um eflúvio telógeno, geralmente o paciente chega dizendo, Olívia, olha, eu tô varrendo minha casa e hoje eu tô juntando tufinho de cabelo. Isso não é normal. Não é normal você acordar e ter vários fios no travesseiro, no colchão, sabe? Então, assim, muitas vezes eles trazem o tufinho de cabelo no saquinho para mim, faz a foto do tufinho de cabelo, sabe? Então, um tufo de cabelo que você junta ali todo dia, isso não é normal, isso está tendo uma queda aumentada. Essa questão dos fios caírem, enfim, a pessoa que está passando por problemas de hormônios, né? Acaba perdendo muitos fios, acaba tendo problema com os fios dos cabelos. Essa pessoa vai poder ter um cuidado e vai poder, mesmo com uma certa idade, aumentar esses fios? Pronto, hoje em dia nós temos vários tratamentos, né, nessa área que a gente consegue sim estimular o crescimento dos fios. Principalmente quando esses fios eles estão um pouco adormecidos, que é o que acontece, por exemplo, na alopecia androgenética, né, essa doença do homem, que na verdade não é que tem o hormônio aumentado, é uma alteração de sensibilidade dos receptores, né? Mas não é que o hormônio lá está com problema nesse caso. Mas a gente consegue, com o tratamento, fazer com que alguns fios que estão adormecidos, a gente consegue fazer eles voltar a crescer. Mas aí o principal é a gente fazer os exames hormonais para saber exatamente o que está acontecendo, o que a gente tem que corrigir. Por exemplo, tireoide, o hipotireoidismo, né, que é a diminuição dos hormônios da tireoide, ele influencia bastante em cabelo. Então, quando o paciente vem com queda de cabelo, é um dos exames que a gente tem que solicitar, e aí, se está alterado, geralmente eu encaminho para o endocrinologista. A gente tem que corrigir isso para que o ciclo... Com essa parceria. Exatamente, sempre. Né? Para que o ciclo do cabelo, ele normalize normalmente. Volte a crescer. Muito bom. Agora sim, a gente tem também observado milhares de mulheres que têm reclamado das quedas de cabelo por causa do Covid. Sim. Isso tem sido uma reclamação constante. Isso é um fato? Sim. É uma queixa que está cada vez mais frequente. Acho que até ano passado foi um pouco mais frequente no consultório, mas ainda continuo recebendo bastante. A queda de cabelo pós-Covid, ela se encaixa lá naquela... Uma das causas que eu falei no comecinho da nossa conversa, que foi a causa pós-infecciosa. Então, o paciente, eu tive uma dengue, eu tive um Covid, eu tive uma infecção que foi mais arrastada. Então, quadros infecciosos, eles podem gerar essa queda de cabelo alguns meses depois. O que está acontecendo no Covid, e ainda assim é o que está se estudando para saber exatamente por quê, é que a queda de cabelo do Covid, ela pode estar acontecendo até antes desses 3 meses que eu falei. Já peguei paciente em consultório com 15 dias pós-Covid, com 30 dias pós-Covid, já tendo queda de cabelo. Então, a gente não sabe ainda exatamente como é que essa infecção atinge lá a nível local no couro cabeludo. Mas ela acontece, é esse tipo de queda de eflúvio, que a gente chama, que é aquela que eu expliquei no comecinho, que o cabelo vai cair, pode cair em grandes quantidades, mas que a raiz ela está saudável. Então, você vai recuperar o fio.
Pronto. O fio vai crescer novamente. Na verdade, o Covid não é bem o culpado, é a situação, é a doença que pode estar acontecendo com qualquer outro tipo de doença. Exatamente, né? O quadro infeccioso em si, que pode acontecer em outras infecções. Sim. E aí, em meio a esse quadro, algumas vezes você tem que usar alguns medicamentos, como antibióticos, por um período de tempo mais prolongado, corticoide com doses mais altas, então tudo isso junto, ele corrobora para uma queda de cabelo mais na frente. O que falar das vitaminas, né? Tem como fortalecer esse fio? Pronto, tem sim. A hipovitaminose, que é a falta de vitaminas, elas também podem gerar queda de cabelo. Então, também são exames que a gente faz, procurando, tentando detectar se tem alguma vitamina faltando ali e a gente tendo que repor, sabe? Mas eu gostaria de chamar a atenção, assim, que para você repor, a gente tem que dosar para saber o que está faltando. Porque a gente também acaba vendo muitas pessoas tomando vitamina por conta própria. E aí eu queria chamar a atenção que, assim, da mesma forma que a falta de vitamina, a deficiência, que a hipovitaminose faz mal, a hipervitaminose também não é legal para o organismo. Então, assim, para as pessoas não saírem fazendo reposição vitamínica por conta própria. De repente nem precisa, né? Exatamente. Muitas vezes não precisa. A gente olha em consultório, vê o exame normal e a pessoa diz, eu estou há não sei quantos meses já fazendo essa vitamina, está fazendo sem precisar e sem necessidade. Não queremos trazer culpas, mas ao mesmo tempo alerta a respeito Sim. dessas químicas que são feitas constantemente nos cabelos e que acabam afetando até o couro cabeludo. Vamos falar das tinturas e vamos falar também da questão das pessoas fazerem essas químicas para alisar o cabelo, que são as chamadas selagens. Né? Como é que a gente pode alertar essas pessoas? É verdade que uma quantidade, durante muito tempo, pintando o cabelo, você pode ter o risco de ficar careca com o passar do tempo? Não, assim, em relação às químicas, nós temos principalmente 3 tipos de química, Sim. né? Que são os alisamentos, tem as descolorações, que Sim. são as luzes e são as mechas, e nós temos as tinturas. As 3, cada uma na sua proporção, elas vão modificar a estrutura da haste do seu cabelo. Então, assim, é como você falou, a gente não vai demonizar, dizer não Sim. faça, mas o que você vai fazer é, você vai ter a consciência, primeiro, de escolher um profissional da sua confiança para fazer essa química, certo? Além disso, você sabe que se você está modificando a estrutura do seu cabelo, você vai ter que ter mais cuidados para repor o que você está tirando nessa química. Então, é um cabelo que vai ter que ser hidratado com a maior frequência, é um cabelo que você vai ter que observar mais, por exemplo, o processo de queda. Eu fiz a química algum tempo depois. A quebra, ela é diferente da queda. Por exemplo, o paciente quando chega com eflúvio, ele chega dizendo, Olivia, está caindo, mas o cabelo está caindo inteiro. Quando o paciente faz química, é muito comum a gente ver quebra. Então, você vê o quê? Na minha casa tem pedacinhos de cabelo. Então, por quê? Porque aquele processo químico, ele deixou a haste mais frágil. Então, quando você faz um trauma, que mesmo pode ser um trauma cotidiano, vou pentear meu cabelo, vou passar a mão, vou fazer um penteado, você vai vendo que o cabelo está se desprendendo. Isso quer dizer o quê? Provavelmente aquela química danificou muito a sua haste. E a haste não está mais suportando um trauma mínimo, um trauma diário, que é a gente pentear, que é a gente escovar. Então, isso chama o alerta. A frequência das químicas, também eu gosto muito de chamar a atenção no meu consultório, né? Quanto maior a frequência, provavelmente você está danificando mais o seu cabelo. Independente da química que você faça, você está danificando mais a sua haste, entendeu? Então, as dicas que eu daria, procurar o profissional especializado da sua confiança, tentar fazer com um intervalo maior, né? Não ficar fazendo com um intervalo tão grande. E outra dica que eu acho muito importante, se cada uma traz um dano, você evitar associar danos, né? Porque às vezes a pessoa diz, eu faço alisamento e além disso eu faço a mecha e além disso também eu pinto. Então, assim, é muito dano para um cabelo só. Então, com o tempo, você vai sentir aquilo ali. Às vezes a paciente chega para mim e diz, Olivia, aqui minha raiz está ótima, mas a minha ponta não tem mais nada. Por quê? O cabelo não está mais conseguindo chegar naquele comprimento final. Ele está quebrando antes, porque você está fragilizando muito a haste. Muito bom. E para finalizar, vamos falar dos apliques. Quais os cuidados que as pessoas devem ter quando o assunto é apliques? Pronto, o que eu queria mais chamar a atenção em relação a isso é que, assim, o aplique, quando você faz, ele é uma tração que você está fazendo no couro cabeludo. E a gente tem uma alopécia que chama alopécia de tração, que é, por exemplo, uma alopécia que acontece quando você faz uma tração longa e persistente ao longo da vida.
Por exemplo, às vezes você vê crianças que ao longo toda a vida andaram com o cabelo amarrado, com aquelas tranças muito apertadas, e aí quando chega na adolescência, chega para mim no consultório, Olivia, essa área aqui não nasce mais cabelo, fiquei sem cabelo nessa região. Então a tração que você vai fazendo ao longo do tempo, ela vai inflamando aquela região, e chega um momento que inflamou tanto o couro cabeludo que o pelo daquela região vai cair e não vai nascer mais. É aquela história que eu falei da alopécia cicatricial. Então, a alopécia de tração é um dos casos. No caso do aplique, quando você deixa ali, dependendo do método que você utilize, você deixa o aplique por períodos de tempos prolongados, fazendo muita tração, nessa região do aplique, a longo prazo, você pode também gerar uma alopécia de tração. Tá certo. Então, eu quero agradecer pela sua presença, tá bom? Obrigada. Acho que nós trouxemos todas as dicas necessárias, foi um bate-papo gigantesco para você aproveitar bem essa entrevista, porque tudo que a gente quer é a saúde das suas madeixas, mas principalmente do couro cabeludo, não é isso, doutora? Sim, com certeza. Muito obrigada pela sua presença. Quem quiser entrar em contato, vamos colocar aí na telinha o Instagram da doutora e pode reforçar. Ah, tá. Meu Instagram é Olivia Menezes Dermato e fico à disposição. Muito obrigada, tá?